Assim diz a palavra do Senhor. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio da espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é minha bandeira. E disse: porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas, de geração em geração. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, estende a sua mão agora, Jesus, sobre nós, sobre a tua igreja, para que o inimigo não roube a semente da palavra do coração de ninguém. Ajuda o teu servo, falho e fraco, que na graça do Espírito Santo a gente saia daqui cheia da tua palavra essa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, qual bandeira é a mais bonita que você acha? Eu sou suspeito para falar de duas bandeiras. Uma é do Atlético, eu acho a mais bonita, e a outra bandeira do Nepal. Você conhece a bandeira do Nepal? Ela parece uma montanha, né? Ela é diferente, ela é cortada assim, ela não é quadrada ou retangular como uma bandeira normal. Qual bandeira você acha mais bonita? Os mineiros vão dizer que é a de Minas, né? Os paulistas de São Paulo. Mas times, nações, até a gincana no acampamento, cada grupo de gincana tinha a sua bandeira, não é verdade? A SAF tem a bandeira da SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina da Presbiteriana. Tudo tem uma bandeira, e as bandeiras, elas têm significados. Por exemplo, você que é bom da história do Brasil, a bandeira de Minas é o quê? Liberdade ainda que tardia, né? Em referência à Inconfidência Mineira. E elas têm significados. Por exemplo, uma bandeira, ela significa que eu tenho identidade. Eu nunca vi um povo que ama a sua bandeira como o povo americano. Lá todo mundo tem uma bandeira na porta da sua casa, né? O povo americano ama a bandeira. E tem um significado de identidade, ou seja, eu sou americano, eu tenho um pertencimento a alguém, a algo. Por exemplo, as mulheres da SAF, a bandeira da SAF significa que elas pertencem a uma sociedade interna dentro da igreja presbiteriana. E também a bandeira, ela tem o significado de um propósito. Significa aquilo que eu luto. Como soldados vão para a guerra, né? Eles têm a bandeira, geralmente na sua farda, e a bandeira que os guia, mostrando que eles têm um propósito de lutar pela sua nação. Então a bandeira, ela dá identidade, ela dá pertencimento, ela dá propósito de vida. E se eu te perguntar essa noite, qual é a sua bandeira? Qual é a sua identidade? Quem é o seu povo? Pelo quê? Por qual bandeira você estaria disposto a morrer? Pelo que você estaria disposto a dar a sua vida? Pela pátria brasileira? Tem gente que levanta a bandeira de time e a pessoa é até enterrada com a bandeira, já viu isso? Pelé faleceu ano passado, ele foi enterrado com a bandeira do Santos e com a bandeira do Brasil, mostrando que ele passou a vida lutando pelo Santos e pela seleção brasileira, deixou um legado por isso, lutou pela bandeira. Alguns levantam a bandeira política.
bandeira de um partido, bandeira de uma ideologia política, e luta por aquilo, como se fosse a coisa mais importante da sua vida. Agora, uns, eles têm a sua própria bandeira, o seu próprio nome, a sua própria família. Ele luta por si mesmo, ele luta pelos seus próprios propósitos. Para que a gente entenda tudo que eu estou falando hoje sobre isso, o nosso tema é o Senhor é a nossa bandeira. O contexto aqui, meus irmãos, é que o povo já tinha sido livre do Egito. O povo judeu tinha sido livre do Egito e eles já tinham recebido água, provisão de comida. Deus estava sustentando eles no deserto. Daí a gente pensa assim, né? Deus livrou eles, vai ficar tudo bem. Não, aqui agora eles têm a primeira batalha, a primeira luta, já nos mostrando que a caminhada com Deus, mesmo quando Deus nos liberta do Egito, mesmo quando Deus nos liberta do pecado, a nossa vida vai envolver batalhas. Nós não vamos chegar na terra prometida com tudo fácil, tudo tranquilo. A vida cristã, a vida do povo de Deus é uma vida de luta, de batalhas. E aqui, representando as lutas, tem um povo chamado Amalequitas, descendentes de Esaú. E os Amalequitas, eles cumprem aquilo que Jesus falou lá em Gênesis no capítulo 3. Em Gênesis no capítulo 3, versículo 15, Deus disse que haveria uma inimizade contra o povo de Deus, e sempre teria essa inimizade. Gênesis 3,15, Deus disse: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus fala lá em Gênesis 3,15 que terá uma inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. E um dia viria um homem, um filho da mulher, um descendente, que pisaria na cabeça da serpente. Um dia viria o Senhor Jesus, que esmagaria o nosso inimigo. E Ele fez isso na cruz do Calvário. Mas, meus irmãos, os Amalequitas, eles simbolizando, então, mostrando essa inimizade contra o povo de Deus, esses inimigos contra o povo de Deus, esses filhos da serpente, descendentes da serpente, diz que eles atacam como a serpente faz. Em Deuteronômio, no capítulo 25, diz que eles atacam essa batalha, eles atacaram Israel por trás, traiçoeiramente. E naquele tempo, Israel tinha que se defender, e a maneira de se defender era matando o inimigo. Era uma guerra entre nações. Israel tinha que defender a sua bandeira, porque os Amalequitas estavam defendendo a sua bandeira. Então Israel tinha que matar mesmo. Na nova aliança nós continuamos com inimigos contra o povo de Deus. Só que na nova aliança o chamado não é para matar os inimigos. Jesus mandou a gente amar os inimigos, a gente pregar o evangelho para os inimigos, a gente fazer o bem para os inimigos, porque um dia nós éramos inimigos do povo de Deus, mas daí pela graça de Deus nós somos reconciliados. Então o chamado não é como outrora, lutar, porque no Novo Testamento o apóstolo Paulo principalmente vai nos falar que a nossa luta, ela é uma luta espiritual. Mas é importante, meus irmãos, nós pensarmos de que lado nós estamos nessa batalha: descendente da mulher ou descendente da serpente? Porque nessa luta espiritual, ou você está de um lado de Israel, ou você está do lado dos Amalequitas. O próprio Senhor Jesus disse isso. Ele fala: aquele que comigo não ajunta, espalha. E o inimigo, meus irmãos, se levanta contra nós. A guerra contra o povo de Deus não foi só aquela época. O inimigo hoje se levanta contra nós. Os inimigos se levantam contra a nossa família, se levantam contra a igreja, se levantam contra os nossos jovens. Por isso a importância de orarmos por eles. Se levantam contra as crianças. Há uma batalha espiritual ocorrendo nos nossos dias, não só no tempo de Israel contra os Amalequitas. Por isso que o apóstolo Paulo sempre falava para Timóteo: Timóteo, combate o bom combate da fé, se porta como um bom soldado de Cristo, Timóteo, porque o nosso objetivo é satisfazer aquele que nos arregimentou.
Paulo fala para Timóteo: seja um homem, seja um soldado, batalhe as batalhas da igreja. Mas, meus irmãos, o interessante no versículo 9, que Moisés dá uma ordem para Josué. Versículo 9 ele fala: com isto Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Achei interessante, comecei a pensar assim: por que só alguns homens? Porque na nossa cabeça a matemática é: quanto mais homens para ir lutar, melhor, não é? Daí eu lembrei daquele filme 300 dos espartanos. Quem já viu aquele filme? Aquele filme, os espartanos, eles eram 300 soldados preparados para a guerra. E daí veio um batalhão, né, para ajudar eles. E daí tem aquela cena, que fizeram muitos memes com aquela cena, né? Quantos soldados vocês trouxeram? Só 300? Daí ele começa a perguntar a profissão daqueles homens, e os homens começam: eu sou ferreiro, eu sou marteleiro, enfim. E daí ele pergunta para o seu exército: espartanos, qual a sua profissão? Daí eles dão um grito de guerra. Eles lutavam pela bandeira. Eles eram homens preparados para a luta. Então aqui, meus irmãos, eu já trago para nós que nessa batalha da vida, nessa batalha espiritual, essa batalha que é contra a nossa carne, contra o nosso pecado, essa batalha que é contra a cosmovisão desse mundo, o sistema desse mundo, igual nós oramos pelos jovens que estão na faculdade, eles estão numa batalha contra uma cosmovisão contrária à palavra de Deus nesse mundo. As nossas crianças já estão indo para a escola, elas vão entrar numa batalha contra valores de cosmovisão diferente. Nós estamos numa luta, nós lutamos contra o sistema desse mundo, nós lutamos contra o nosso próprio eu, que é o nosso pecado, é o nosso inimigo interno, o nosso coração enganoso. E nós sabemos que esse exército inimigo também tem um chefe. Nós lutamos contra a própria serpente, contra a astúcia da serpente. E daí, meus irmãos, para essa batalha, as famílias, a igreja precisa de homens. Por isso que eles escolhem alguns. Não dá para enviar meninos para a guerra, tem que ser espartano. Um espartano, se você lembra do filme, ele tinha que ter a capacidade de proteger, não ele mesmo apenas, mas proteger o seu soldado do lado, com o seu escudo. Nós precisamos de homens que entendam que nós estamos numa luta pela família, numa luta pela igreja, numa luta pelo evangelho, e homens que estejam dispostos a lutar. Meninos não podem ir para a guerra. Eu lembro que uma das coisas que eu tenho lembrança do meu pai era muito duro, e quando ele via alguma frescura assim, ele falava: vira homem, rapaz. Aí um dia eu estava brincando com o Kaique, né, que falou que estava com frio lá, e não estava muito frio: vira homem, rapaz. E daí eu vi o Kaique depois falando isso para o Noah: vira homem, rapaz. E um dia eu reclamei de alguma coisa, que estava com dor na canela, o Kaique aí falou assim: vira homem, rapaz. Talvez nós precisamos falar para a igreja, para os nossos homens: vira homem, rapaz. Meninos não podem batalhar essa batalha, precisam de homens. Homens que amam a palavra de Deus, homens que amam a sua família, homens que amam a igreja, homens que querem uma vida de santidade. Não dá para enviar todo mundo. Então Moisés fala para Josué: escolhe só alguns. Porque nessa batalha não importa nem a quantidade, porque esse texto está nos mostrando claramente que, embora a gente vai batalhar, a vitória vem de onde? A vitória vem do Senhor. Então, às vezes, muita gente até atrapalha, mas homens capacitados, homens que amam o Senhor, que amam a palavra de Deus, são bem-vindos nessa batalha, nesse exército. A vitória vem do Senhor. Ele fala no versículo 16, inclusive, que a luta é dele. Versículo 16 fala: e disse, porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Essa luta é do Senhor. E daí Moisés, ele manda Josué descer para a luta, e diz que Moisés, ele sobe o monte com o bordão na mão. Versículo 10 diz: Josué fez como Moisés lhe havia ordenado,
e lutou contra os amalequitas, porém Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. A gente pensa assim, Moisés é esperto, né? Ele manda Josué para a luta e fica no alto do monte. Talvez a gente pense assim, Moisés aqui já tinha mais de 80 anos, então foi por isso. Não, meus irmãos, porque nós estamos vendo aqui aonde que a real batalha estava acontecendo. A verdadeira batalha, embora se concretizava no baixo do monte, a verdadeira batalha estava acontecendo em cima do monte. Porque diz que quando Moisés levantava as suas mãos, o que acontecia? Vitória. Quando Moisés levantava as suas mãos, diz que Josué e o exército tinha vitória contra os amalequitas. Mas daí ele, um senhor já de 80 anos, e um homem, já tentou ficar com a mão assim uns 10 minutos? Tenta para você ver depois em casa. O que acontecia com Moisés? Ele cansava. E quando ele cansava, daí o exército inimigo começava a ter vitória contra o exército de Israel, mostrando que líderes, homens, são fracos. Nós somos fracos. E ele levou 2 homens para ajudar ele. Então quando ele cansou, eles colocaram ele sentado numa pedra, e Arão e Hur sustentavam os braços dele, mostrando que nós líderes somos fracos, viu? E nós precisamos de homens que vão sustentar os nossos braços. O pastor precisa de presbíteros e diáconos, de homens que ajudam a levantar as mãos, porque as mãos do pastor também é fraca. Talvez a minha mão é mais fraca do que Moisés com 80 anos. Nos mostrando, meus irmãos, que a verdadeira batalha, ela estava acontecendo lá no alto do monte. Mãos levantadas significa intercessão, oração. Porque o judeu, ele tinha o costume de orar com as mãos levantadas. Nós geralmente baixamos a cabeça, né, nos ajoelhamos, mas era comum para um judeu. Tanto que Paulo fala para Timóteo, para os varões, orem em todo lugar com mãos santas levantadas. Era comum para um judeu isso. Então a verdadeira batalha, meus irmãos, é uma batalha espiritual. Nós ganhamos as nossas batalhas, embora vamos para o chão de fábrica, vamos para segunda-feira trabalhar, vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos da palavra, mas a verdadeira batalha, a verdadeira vitória que vem do Senhor é na oração, é na intercessão, é nas mãos levantadas. E Moisés aqui nos mostrando o verdadeiro mediador entre Deus e o povo. Ele era o pastor, ele fica orando. E Moisés e Josué vai para a guerra. Mas nós sabemos que os homens do Velho Testamento, como Moisés, Davi, eles são um tipo de Cristo. Moisés, ele era o profeta, ele era o pastor do povo, o mediador entre Deus e o povo. E Moisés apontava para o verdadeiro mediador, para o verdadeiro sacerdote. Quem é? O nosso Senhor Jesus. E a boa notícia para nós hoje é que, diferente de Moisés, as mãos de Jesus nunca cansam. E se cansasse, ele teria milhares de anjos para sustentar os seus braços. Então, como que a igreja caminha? Como que nós temos vitória na nossa família, vitórias espirituais, que nós vamos chegar até o final com a vitória que vem do Senhor, porque as mãos de Jesus estão estendidas sobre nós. Em Hebreus, no capítulo 7, versículo 25, diz que Jesus intercede por nós diariamente. Sabia que Jesus orou por você hoje? Sabia que amanhã Jesus intercederá por você também diante de Deus Pai? As mãos do nosso intercessor, do nosso Senhor, estão estendidas sobre o seu povo. E essas mãos não cansam. Então, meus irmãos, se a batalha é espiritual, como o apóstolo Paulo diz para os Efésios, a nossa luta não é contra sangue e carne. Se nós devemos orar, buscar a Deus, ore mais. Estenda as mãos sobre os seus filhos. Estenda a mão, homens, sobre a sua esposa. Irmãos da igreja, venham para a reunião de oração. Tudo de bom que tem acontecido na nossa igreja é fruto das reuniões de oração. Nós tivemos 24 pessoas na última reunião de oração.
porque a verdadeira batalha é no campo espiritual. Também é um simbolismo, meus irmãos, quando o pastor vai dar a bênção apostólica, a bênção final, não é que eu estou abençoando vocês, eu estou com a mão estendida, simbolizando que Jesus está com a mão estendida sobre vocês, para que a gente possa caminhar durante a semana, vencendo os obstáculos, vencendo os amalequitas, vencendo o nosso pecado, vencendo o sistema desse mundo, vencendo o próprio inimigo que vai tentar alguma coisa contra nós. Mas por que nós vamos entrar nessa batalha? Porque, homens, você vai ser um desses que vai ser escolhido para descer para a batalha. Para que lutar? Por quem lutar? Por qual bandeira nós vamos lutar? Qual é a sua bandeira? Você vai viver mais 30, 40 anos, 50 anos, os mais jovens? Por quê? Para quem? Qual é a sua bandeira que você vai carregar? Aqui no versículo 15, diz que Moisés, depois da vitória, ele edificou um altar e deu o nome de "O Senhor é minha bandeira". Eu acho interessante que ele edifica um altar ao Senhor depois das suas vitórias. Seria mais ou menos Moisés está fazendo um culto de ação de graças. Nós devemos fazer mais culto de ações de graça. A gente fazia muito antigamente, né? Teve uma promoção no emprego, culto de ação de graça. Nasceu um bebê, culto de ação de graça. Teve uma vitória contra uma doença, culto de ação de graça. Alguém se converteu, culto de ação de graça. Moisés está fazendo o culto de ação de graça, e ele chama o seu altar de "O Senhor é minha bandeira". Aqui em hebraico, aquela expressão Jeová Nissi. E nós lemos no início do culto, em Isaías 11:10, que Jesus é o estandarte, Jesus é a bandeira que está hasteada. Então quem é a nossa bandeira? Jesus é a nossa bandeira. É por ele que Moisés deixou tudo no Egito. É por causa dele que nós devemos viver. Nós lutamos junto com o Senhor, pelo Senhor, para o Senhor, por meio do Senhor. Ele é tudo para o seu povo. Ele é o propósito da gente viver, da gente lutar, da gente conquistar, da gente sofrer. Os meninos cantaram aqui a música tema do acampamento, e o versículo tema do acampamento foi 2 Coríntios 5,15, que diz que um morreu por todos, logo todos morreram. Para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A vida de um cristão que creu, que entendeu a morte de Cristo, agora não vive para si mesmo. A vida da igreja, de cada um de nós, é para agora aquele que por nós morreu e ressuscitou. A nossa vida é para o Senhor. Ele é a nossa bandeira. E se Jesus é a nossa bandeira, e uma bandeira significa que eu tenho uma identidade, em Jesus eu tenho a identidade de filho de Deus. Eu sou filho de Deus, eu tenho uma identidade em Cristo. Se Ele é a nossa bandeira, e a bandeira se mostra que eu tenho pertencimento a alguém, a alguma nação, alguma coisa, em Cristo agora nós temos um povo, pertencemos à igreja do Senhor. Se em Cristo nós temos um propósito, porque a bandeira significa um propósito para se lutar, o nosso propósito agora é o Evangelho, o nosso propósito agora é a glória de Cristo, o nosso propósito é para que toda a terra adore o Senhor. Esse é o nosso propósito. Essa deve ser a bandeira de cada cristão. Então cabe uma pergunta: se Jesus é a sua bandeira, ou se você apenas vem à igreja. Há uma diferença aí. Se você é um daqueles que pode ser escolhidos para ir à batalha, e o nosso maior exemplo aqui no caso de Moisés, ele deixou tudo no Egito, porque ele preferiu lutar pela bandeira de Cristo do que pela bandeira do Egito.
Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 23, vai falar por que Moisés escolheu caminhar junto com o povo de Deus. Em Hebreus 11, 24 diz: pela fé Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Moisés deixou de lutar pela bandeira do Egito, onde ele era neto do homem mais poderoso da terra daquela época, para lutar pela bandeira de Cristo. Diz que ele abandonou o Egito porque ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, porque ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era melhor do que ter todo o prazer e a riqueza do Egito. Moisés entendeu o propósito da verdadeira bandeira que ele deveria lutar. Então, se a nossa bandeira tivesse uma cor, imagino que ela deveria ser branca e vermelha. Branca simbolizando que agora nós temos paz com Deus. Vermelha porque nós temos paz com Deus por causa do sangue de Jesus. Então a nossa bandeira ela é toda chapiscada de sangue, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E todo aquele que creu está disposto agora a abandonar as outras bandeiras, as bandeiras políticas, as bandeiras desse mundo que são passageiras, efêmeras, a bandeira do seu próprio eu. Talvez a sua principal bandeira, o seu principal ídolo é o seu próprio umbigo. Você luta só por você mesmo, só pelo nome da sua família. Mas meus irmãos, a notícia que esse texto está nos dando hoje é que as batalhas fazem parte do povo de Deus. Os amalequitas não querem que a gente chegue na terra prometida. Essa inimizade de Gênesis 3,15 continua, da serpente, do mundo e do pecado contra nós. As batalhas fazem parte, mas se Jesus é sua bandeira, você está do lado certo. Você está do lado certo porque você conta com a constante intercessão do Senhor. As mãos de Cristo, que não cansam como Moisés, estão estendidas sobre o seu povo. Que notícia maravilhosa para a gente ir amanhã para segunda-feira, não é mesmo? Saber que as mãos de Cristo estão estendidas sobre nós. Mas nós somos convocados hoje, eu digo assim, para o alistamento. Nós somos convocados hoje para lutar. Homens, alistem-se. Mulheres também, alistem-se como mulheres de Deus, que lutam pela bandeira correta, porque nós temos uma identidade em Cristo, de filho de Deus. Nós em Cristo temos pertencimento, nós pertencemos a um povo, a igreja do Senhor, e nós temos um propósito: lutar pelo Evangelho, levar o Evangelho, viver para Cristo. Eu pergunto hoje para você, de que lado você está? Lembra de uma música antiga? Falava assim: de que lado você está? De que lado você decidiu lutar? Porque os amalequitas diz que a luta do Senhor será contra eles, e eles serão apagados da terra. Os amalequitas são todos aqueles que não se convertem ao Senhor Jesus, que não se dobram ao Senhor Jesus, que preferem lutar as suas próprias bandeiras. Mas hoje eu convoco a você, fale pessoalmente hoje. O Senhor não é a nossa bandeira. Fale hoje pessoalmente: o Senhor Jesus é a minha bandeira. Por Ele eu vivo, por Ele eu luto, por Ele eu entrego a minha vida se preciso for, porque Ele entregou a sua vida por mim. Jesus é a nossa bandeira. Vamos orar.